Eu vou fazer esse vídeo aqui de farmacologia, dessa parte final aqui de gastro, onde a gente tem aqui primeiramente aqui os IBPs, os antiácidos, mas falando sobre IBPs, a gente tem aí que a função é inibir a bomba de H, né, hidrogênio, potássio, ATPase. Então, quando a gente inibe essa bomba aí, a gente faz com que a liberação aí de ácido clorídrico seja inibida, né? Fazendo com que reduza essa liberação do conteúdo gástrico em pessoas que provavelmente têm uma gastrite, têm uma esofagite, enfim. Mas o que é importante saber é que existem diversos mecanismos, conforme ela ensinou aqui, para a liberação desse estímulo da liberação desse ácido, né? Então, primeiramente, a gente tem aí o ACTH, né? Então, a liberação de ACTH através de receptores M3 fazem com que ele libere também. A liberação do próprio hormônio, que é a gastrina, a liberação da própria histamina também. Tem outros, né, como somatostatina também, através das células D, que são estimuladas por outros hormônios também. E também com relação às prostaglandinas aqui. Mas o que é de principal importância, que foi que ela mencionou em sala, é saber que a prostaglandina está relacionada direto com a barreira, né, de proteção, mas o ácido em si está relacionado à terminação nervosa no nervo vagal, que é a acetilcolina, né, a histamina e a inibição da própria bomba aí. E é justamente aí que os fármacos eles irão atuar. Então, dá prioridade aqui, principalmente em redução de ACTH através de um fármaco chamado escopolamina, né, que atua sobre os M3. A gente também tem a redução da própria histamina e a redução da bomba H, potássio ATPase, né, hidrogênio e potássio ATPase. Então, se eu reduzo a acetilcolina, se eu reduzo a histamina, se eu bloqueio a bomba, eu consigo reduzir os ácidos ali dentro da parte intestinal, ou da parte, estomacal. Então, quem vai atuar reduzindo a acetilcolina vai ser a escopolamina. Lembra lá que a escopolamina atua sobre os receptores M3, bloqueando esses receptores e reduzindo essa acetilcolina. A ranitidina vai atuar sobre a histamina, bloqueando o receptor H2. E os omeprazóis, os aprazóis aí vão atuar bloqueando a própria bomba aqui. Detalhe importante é que a gente tem a escopolamina como anti-espasmódico e também redutor da acetilcolina. E a gente tem a ranitidina, além da ranitidina, que é uma questão na prova que não era ranitidina, era um outro nome que ela colocou que também tinha uma terminação tidina. Eu não tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, ela só citou aqui pra gente ranitidina, mas caiu um com nome parecido. Então lembra aí que essa terminação tidina aí tem relação com histamina, certo? Bloqueadores de histamina. E a gente vai ver mais detalhado lá na frente. Depois tem os antiácidos, né, que tem a função de neutralizar o pH gástrico e reduzir aí a ação aí da pepsina, reduzindo a ação da pepsina, que vai diminuir também a produção, a liberação de gastrina, enfim. Mas a função dos antiácidos é justamente neutralizar esse pH. E aí a gente vem com os sais, né? Então a gente tem os sais de magnésio, tem os sais de alumínio, os sais de cálcio e os sais que é de magnésio, alumínio e cálcio. Né? Tem as associações aí para justamente não pegar esses efeitos colaterais. Isso aqui ainda vou falar melhor, mas é só dando a introdução aqui. O efeito colateral aí do magnésio é justamente a diarreia, por isso que ele também é utilizado como laxante. Então, hidróxido de magnésio tem esse efeito aí laxante. Já o hidróxido de alumínio ele tem um efeito colateral que é a constipação, e o de cálcio também tem esse efeito colateral de constipação também. Então ele pode, se eu tenho um efeito constipante, eu posso usar para tratar diarreia e repor cálcio, né, no paciente também. Pacientes que têm déficit de cálcio, hipocalcemia,
Acho que ela colocou um exemplo de um paciente que tinha uma hipocalcemia e estava com problema no estômago, então qual seria o melhor? Então, o ideal é pegar pelos efeitos colaterais, porque ela, ela faz muito isso, né? Coloca um caso clínico de um paciente que tem associação de dois problemas e pede para você definir qual é o melhor. Então, por exemplo, se é um paciente que está com uma diarreia, tem que ser uma diarreia específica, por exemplo, a diarreia do viajeiro. Então, qual seria o ideal, né, para esse paciente seria e que está com um problema no estômago, né? Mas o foco principal é o estômago, né? Mas ela vai dizer assim, ó, o paciente tem uma gastrite ali, mas precisa também tratar uma diarreia. Aí seria o de e também tá com a constipação, perdão. Então vai ser o hidróxido de magnésio ali, certo? Ou sais de magnésio aí. Lembrando que os sais aqui são sais de magnésio e cálcio, mas o fármaco é hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio e hidróxido de cálcio. E a combinação do magnésio, alumínio e cálcio é chamada de malgadrato ou almagato. Então, ela pode pedir isso também na prova. Indique um fármaco que reduz ali a acidez, neutralize o pH ácido, certo? Após uma refeição, ou enfim, e que não dê efeito colateral nem constipante e nem diarreico. Então seria aí as associações, você citaria lá ou marcaria malgadrato ou almagato, porque eles têm aí esse equilíbrio, né? Por usar o magnésio, que causa um efeito diarreico, e o alumínio, que causa um efeito constipante. Então, eles somam os dois e acaba neutralizando esse efeito colateral aqui. Aí eu venho para o quadro aqui, onde ela colocou lá as farmacologias do trato gastrointestinal. Então, tem as úlceras por estresse, síndrome de Ehlers-Danlos, né? Gastrite, esofagite, H. pylori, todas essas patologias. E aí aí elas entrou com um fármaco aqui específico que seria os IBPs. Na verdade, o IBP, né, tem vários tipos, tem omeprazol, tem pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, deslanzoprazol e esse rabeprazol. Mas o que tem que entender aqui desse processo é que, primeiramente, o uso crônico de todos esses medicamentos podem me levar à redução da absorção de vitamina B12, que causa anemia, ou a redução de cálcio, que causa osteoporose. Então, e aí pode também gerar um risco de infecção também, certo? Por reduzir esse ácido estomacal, que é uma barreira, né, contra micro-organismo, pode acontecer de você acabar passando alguma bactéria ali por conta dessa redução. Ou também um efeito rebote por uso prolongado e desses medicamentos, do nada você reduzir, né, drasticamente. Então pode causar esse efeito rebote também, porque o corpo está ali acostumado a não produzir, e aí você suspende o medicamento e aí acaba não produzindo nada, ou voltar de vez produzindo muito ácido, enfim. E aí pode piorar a situação. Mas entre todos esses aqui, é bom saber o que é que tem de diferente. O que tem de diferente está principalmente aqui no omeprazol. O omeprazol ele tem uma meia-vida mais curta, né? E ele tem menor afinidade, então é o piorzinho aí. E com relação à gestação, ele é categoria C, enquanto os outros aqui são categoria B. Então, não é gestante que precisa iniciar o uso de IBP, qual seria a melhor indicação, né? Ela vai colocar lá em jejum, por exemplo, que é a situação do deslanzoprazol, não precisa tomar em jejum porque ele não é profármaco. Ou seja, ele não precisa de um meio ácido para se ativar. Então ela vai colocar lá em jejum, ela vai botar a opção A, omeprazol na gestante, pantoprazol ou deslanzoprazol. Aí a resposta certa seria pantoprazol, porque deslanzoprazol não usa em jejum, o ideal é usar depois de alimentos, né? É o único que pode fazer isso. E o pantoprazol é categoria B no embaraço, melhor do que o omeprazol, certo? Todos tem composições aí IV e VO também, porém deslanzoprazol é somente VO, certo? Então acho que o que ela pode puxar aí é justamente nesse critério aí, certo? O ideal é tomar 40 minutos antes das refeições, porque ele ativa no meio ácido, né? Então, pega a visão aqui do IBP, a diferença entre deslanzoprazol, por ser
por não ser profármaco, por só ter via oral e por poder tomar, por exemplo, depois de uma refeição. Acho que caiu na nossa prova um paciente que está sentindo dor no estômago que precisava tomar um IBP. Qual seria o melhor? A gente tinha acabado de fazer uma alimentação. Ou então seria o deslanzoprazol, certo? E a diferença entre o omeprazol e os demais também, que é esse efeito aí. É um efeito menor, não tem tanta afinidade, né? E é categoria C no embaraço. Já falando aqui de o agonista histamínico, que é a ranitidina, e tinha mais um outro nome lá, que eu não me lembro, mas terminava com tidina, tá? Depois dá uma pesquisada aí, que eu não sei nem se tinha nos coisas, mas eu marquei por ser tidina no final, ou dina, alguma coisa assim. Ele é o que tem mais efeito sobre úlceras por estresse. Então, um paciente que tinha lá uma úlcera por estresse, ela falou lá na nossa prova final, um paciente que estava estressado, qual seria a melhor opção? Usar um IBP, usar uma ranitidina, sei lá, usar um omeprazol, usar uma ranitidina ou usar um hidróxido de alumínio, magnésio. Então seria a ranitidina, então fica atento na questão do úlcera por estresse, né? Seria ranitidina. A dose não caiu assim não, mas pode ser IV oral e endovenoso. Já os antiácidos eu até preferi deixar aqui, que foi o que eu expliquei para vocês aqui, que são esses daqui, ó, magnésio, alumínio, cálcio e o composto junto com magnésio, alumínio e cálcio. Ela subdivide, né, em sistêmicos ou absorvíveis e não sistêmicos ou não absorvíveis. Pensa assim, a gente tem os absorvíveis. O corpo consegue absorver cálcio porque tem cálcio. O corpo consegue absorver sódio, né? Também. Então, comer cálcio, comer sódio, isso aqui faz parte da dieta. Agora, pensa assim, alumínio, magnésio, que são, entre aspas, metais, né? Você pensa, o corpo não vai absorver um metal. Pensa assim. Então, grava por isso, né? Não absorvível os metais, tá? E são não sistêmicos também. Então, ela pode citar lá, cite um antiácido não sistêmico, então você já anula diretamente esses dois aqui. Você já sabe o que ela está pedindo. Então, ou vai ser esse, ou vai ser esse. Depois ela vai ter que lhe dar uma dica que causa um efeito astringente, que causa um efeito constipante. Aí você já vai saber que o magnésio causa um efeito laxante e o alumínio causa um efeito constipante. Entendeu? Inclusive vende aqueles magnésios, hidroximagnésio branco, né, para a pessoa conseguir evacuar também, enfim. E os usados mais nas emergências são alumínios e magnésio também. Então, vai que cai uma questão, chega na emergência, mas sempre ela vai pedir um antiácido, vai citar se é absorvível, se é não absorvível. Então, ela vai ir pelo efeito. Voltando aqui nos sistêmicos de cálcio, foi o que eu falei, uma pessoa com hipocalcemia, o ideal é você dar, né? A pessoa tá lá com problema estomacal e precisa repor também potássio, tá com potássio baixo, qual seria o mais indicado? Aí você vai falar que é o carbonato de cálcio, certo? E o carbonato de sódio aí já é uma pessoa que tá com acidose metabólica. Então, pessoa que tá lá com acidose metabólica ou alcalose, eu não me lembro agora, meu Deus, é porque quando eu marquei aqui, deixa eu tentar me lembrar, efeito colateral, acidose metabólica. Não me recordo agora. Tem que parar para raciocinar isso, eu tô com a cabeça um pouco meio coisa ainda. Mas, a pessoa que tá com... Ah, já sei. Bicarbonato, a pessoa vai ter que estar com a acidose metabólica, eu vou tratar ela, certo? Lembra que o bicarbonato, não acidose, o sangue tá ácido. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que elevar o bicarbonato para equalizar o pH. Então, lembra do bicarbonato, né, de sódio, óbvio, cálcio, você sabe que é cálcio e hipocalcemia. Então, o outro bicarbonato é para uma pessoa que está lá com acidose metabólica, então eu vou tratar, não é colateral aqui não, tá? Então, eu vou tratar uma pessoa que está com acidose metabólica. Então, caiu, acho até isso na prova. Pessoa que está com acidose metabólica e problema no estômago, qual seria o mais indicado, enfim, então seria o bicarbonato de sódio. E já o hidróxido de alumínio, que eu já falei, tem lá o alumínio vai causar um efeito constipante, então vou usar ele em pessoas que têm diarreia, e o magnésio vai causar um efeito laxante, então eu vou usar ele em pessoas que estão constipadas, certo? Já o malgadrato, né, que é o que está aqui, ó, é o que tem todos, né? Então eu não quero nenhum efeito colateral, não quero nem efeito laxante, nem quero efeito constipante.
Depois, além disso, tem uma outra classe de fármacos aqui, que são os protetores da mucosa gástrica, que são o sucralfato ou salicilato de bismuto. Então, sucralfato tá até aqui, ó, sucralfato via oral, salicilato de bismuto via oral. Esse sucralfato vai fazer o quê? Vai proteger a mucosa gástrica, vai causar um filme, sucralfilme, fato, lembra disso, certo? Na mucosa gástrica toma 1 hora antes aí via oral. E já o salicilato de bismuto pode causar efeitos em ninhos aqui chamado de síndrome de Heine, lembra? Heine, não lembro agora a pronúncia, certo? Que era o mesmo efeito que causava o AS, porque o AS também é um salicilato, lembra? AS, certo? Também é um salicilato. Então, lembra desse detalhe aí, que pode causar efeito salicilato de bismuto em crianças, a síndrome de Heine, certo? Já o outro que é um análogo de prostaglandina, lembra que as prostaglandinas aqui também atuam a nível gástrico, que eu falei aqui, ó. Então até então a gente falou aqui dos de acetilcolina, que são as escopolaminas, que não tá ali, mas é ela que vai reduzir. A gastrina aqui como segunda opção, mas a histamina, que é a ranitidina, atua sobre isso daqui, tá? Os antiácidos que vão equalizar o pH, então não vai atuar diretamente, mas esse aqui é a prostaglandina, que é justamente que atua sobre a mucosa aí também, né? A produção de muco, são os... aumenta a produção desse muco da mucosa gástrica, são os misoprostol, certo? Então, análogo de prostaglandina, se ela falar assim, existe um análogo de prostaglandina que é contraindicado na gestação, que é o famoso Cytotec, né? Que ela não vai falar que é Cytotec, mas é contraindicado na gestação, é misoprostol. Caiu na nossa prova final também. Cite um protetor gástrico que é contraindicado na gestação. Qual dos? Aí ela vai botar lá ranitidina, omeprazol, carbonato de cálcio ou misoprostol. Então, misoprostol você já sabe que é o Cytotec, certo? É uma prostaglandina exógena que geralmente é de uso somente hospitalar e que hoje é usado com outra finalidade, não como protetor gástrico, certo? O que mais? A princípio, deixa eu ver... Ah, sim. Agora vem os anticolinérgicos, que vão atuar ali a nível da acetilcolina ali, que são os antieméticos, passando da parte gastrointestinal, mais para a questão do vômito também. Caiu aqui os efeitos dos anticolinérgicos antieméticos, que eles têm um efeito de antiemético, ou esse mesmo, antiemético, anticolinérgico, antidopaminérgico e antisserotoninérgico. Por quê? Porque quando você toma um antiemético, ele atua em diversos sítios aqui, ó. Tá vendo? Em D2, em 5-HT4, em 5-HT3, bloqueia H1. Então tem todas essas particularidades. Mas indo direto ao ponto, que é o que ela colocou pra gente, né? Falando de antiemético, o ondansetron, a metoclopramida, domperidona, cisaprida, dimenhidrato, esses carinhas aqui, choveu na prova. E cada um tem a sua particularidade. Se você decorar isso aqui, se aprender essa parte aqui, vai ficar bem mais fácil aqui para entender. Por quê? Porque o ondansetron, esse cara aqui, tem um efeito. Esses três aqui são juntos, tem o mesmo efeito. Ó. Tá vendo aqui a setinha aqui, ó? São juntos, então eles vão atuar no mesmo receptor e esse aqui está sozinho. Então grava essa sequência. Ondansetron primeiro, depois vem os três, metoclopramida, domperidona, cisaprida, bota na sua cabeça e dimenhidrato. Certo? Por quê? Porque o ondansetron, ele tem um efeito que é o famoso vonal. Ele atua sobre 5-HT3. Cuidado que os daqui são 5-HT4 e são agonistas e o daqui é antagonista, certo? Então, caiu isso na prova, né? Que o ondansetron, ou que ela colocou metoclopramida, se não me engano, bloqueia a D2 e agoniza 5-HT3. Acho que estava errado, entendeu? Porque você lembra do 3 aqui, ou não, aqui é 4. O 3 é primeiro, o ondansetron. Depois esse vai bloquear D2 e agonizar T4. E esse aqui não, ele bloqueia T3, certo? Então, ondansetron bloqueia 5-HT3
ele é não seletivo, certo? E o que é que ele vai acontecer? Ele vai reduzir aqui a nível periférico o peristaltismo, causando estreimento. Olha de novo um remédio tendo como efeito colateral estreimento também. Mas aqui a gente está falando de antiemético. Então, antiemético que eu não posso dar para um paciente que já tem paralisia, ilho paralítico, acabou de sair de uma cirurgia, certo? Tá com infecção bacteriana, sem ser, por exemplo, salmonela, certo? Porque se for uma salmonela ali não vai ter nenhum perigo, mas assim, ela diz, né, diarreia ali, ou giardia, por exemplo, né, salmonela vai ter, né, na verdade, salmonela causa diarreia, então é bom evacuar. Mas se ela falar uma giardíase, né, aquelas causadas ali mais por infecção ali protozoária, que não tem tanto problema, né, a nível, eu falo assim, a nível intestinal de você segurar um pouco a evacuação do paciente, certo? Então, aí sim eu posso dar um antiemético com o paciente que está precisando parar essa diarreia. Então, sempre ela vai botar isso, ela sempre vai conjugar duas coisas, porque você sabe que os remédios, eles têm dois efeitos. E o colateral não é, às vezes, um colateral, a gente quer esse efeito também, ele serve para alguma coisa. Então, ondansetron eu não posso dar para paciente que está com ilho paralítico, foi isso que caiu na prova, pós-cirurgia, não posso fazer nada disso, porque se o cara já sai de uma cirurgia usando opioide, ele já tem um ilho paralítico, como é que eu vou dar um fármaco que vai causar mais estranhamento? Então é contraindicado. Tá? Ondansetron, o que é que eu tenho que dar? Eu tenho que dar metoclopramida, domperidona ou cisaprida. Por quê? Porque além de bloquear D2, ele vai agonizar 5-HT4, não 3, e vai aumentar aqui, ó, vai ser pró-cinéticos e vai aumentar o peristaltismo, causando um efeito laxante suave. Principalmente aí o bromoprida, certo? Ou metoclopramida, ou domperidona, ou cisaprida, certo? Então, pega a visão na questão, no que é que ela quer mostrar, no que é que ela quer dizer, se ela quer parar a diarreia, se ela quer dar um antiemético para o paciente que está com a diarreia, que pode evacuar, certo? Ou não, certo? Então, pega essa visão também desses receptores. Então, metoclopramida, domperidona e cisaprida vai bloquear o D2, que atua lá na área, lembra que ela atua lá no centro do vômito? No centro do vômito a gente tem 5-HT3 também, D2, H1 e M1, tá vendo? Então, esse vai bloquear D2, mas vai agonizar 5-HT4. E vai causar um efeito laxante suave. Já o dimetilhidrato, que também é um antiemético, ele vai dar um sono. Então, vai causar sono, vai diminuir o sinergismo ali. Então, é proibido para pacientes que já tomam um remédio depressor, já é proibido para pacientes idosos, que já está rebaixado. Então, eu não quero causar esse efeito, a não ser que na prova ela peça, me dê um antiemético com efeito que me dê um sono, uma sonolência, que o paciente consiga relaxar. Então ela vai pedir. Então pega a visão desses três grupos, esses três juntos e esse, porque a prova choveu em peso nisso daí. E aí foi questão pra poxa que eu acabei acertando por conta disso, certo? Depois, além dos... A gente já falou aqui dos antiácidos aqui em cima, depois a gente falou agora dos antieméticos, aí vem os antigases, chamado de simeticona, né? Que aí para paciente com meteorismo, com gases, com aerofagia, engolir ar, certo? Ingerir gás ali, o ar junto com o alimento. E essa tabela aqui choveu na prova, que estava no slide. Isso aqui choveu na prova. Porque ela vai me dar três situações aqui de pacientes. E ela colocou 2 ou foi 3 disso daqui na prova. O primeiro foi assim, ó. Para aliviar o inchaço do ventre, diminuindo o volume de gás, um antiflatulento, me indique um antiflatulento. Qual seria? Simeticona, ou, olha a terminação, ticona aqui, ó, dimeticona. Certo? Então, cuidado, pode cair simeticona ou dimeticona. Então, esse aqui vai ser um antigases, certo? Antiflatulento. Depois, olha outra questão. O paciente, não sei o que lá, para diminuir moléstia ou dor associada ao gás. Aqui ele já está falando da dor deste gás aqui,
Qual seria o remédio indicado? Escopolamina. Por quê? Escopolamina vai reduzir o peristaltismo, que é o que causa dor. Então, aquele aumento do peristalse ali no estômago, proveniente de muitos gases, acaba causando dor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou reduzir esse peristaltismo para que melhore a dor. Ou ela pode colocar, que foi o que ela colocou, se eu não me engano, na mesma questão. Só que ela coloca assim: me indique um anti-flatulento, vírgula, anti-espasmódico para reduzir o gás. Você tem que marcar o simeticona e escopolamina. Cuidado que ela coloca na questão lá escopolamina e simeticona. Ela altera a ordem. Cuidado. A ordem tem que seguir o que ela está pedindo na questão. Primeiro simeticona, segundo escopolamina. Além disso, ela pode pedir um fármaco que favoreça o trânsito intestinal, ou seja, um procinético. Quem é que vai favorecer o trânsito intestinal? E é antiemético também, tem efeito antiemético: domperidona, metoclopramida, cisaprida. Olha ali, tá vendo? Cisaprida. Só aqui, ó, já tem várias questões da prova. O outro, para diminuir o componente de ansiedade, olha o que ela já tá falando, em pacientes com estresse, tá ali, estresse, que traga muito ar, qual ansiolítico? Por que ela tá falando ansiolítico? Porque nesse aqui, ó, é antidepressivo. Tem que tomar cuidado. Ah, mas aqui falou de estresse, então é depressão. Não. Cuidado com isso, é uma pegadinha. Ela tá falando de ansiedade em pacientes com estresse. É benzodiazepínico. E quais são só os únicos que ela indicou? Bromazepam e alprazolam. Certo? Então, isso pode também estar embutido numa mesma questão e ela pedir a sequência desse, depois esse, depois esse. Já um paciente, para diminuir o aumento da sensibilidade à distensão abdominal, ou ela pode citar na prova um antidepressivo de dose baixa. Cuidado que ela pode não colocar esse antidepressivo, então perceba que diminuir a sensibilidade à distensão abdominal, você já pensa em antidepressivo. Componente de ansiedade e estresse, você já pensa em ansiolítico, benzodiazepínico. Aí aqui seria um ISRS chamado fluoxetina ou sertralina. Só aqui já tem todas as questões da prova. Certo? Aqui do lado aqui é a mesma coisa que eu coloquei aqui, né? Então, pega a visão que o assunto de gasto foi basicamente esse. Aqui nesse slide aqui, dá uma pausa aí. Olha aí no seu slide. Aqui tem muita questão de prova, porque ela já misturou também aqui, ó, domperidona com benzodiazepínico, com ISS, com escopolamento, pra você não ficar viajando. Tem que ler o que ela tá querendo na questão. Beleza? Valeu. Tamo junto.